Bom dia, alguém na escuta? Estão ouvindo bem? Estão tranquilos? Obrigada, Gabriel, obrigada, Duda, obrigada por estarem aqui nessa quinta-feira. Então vamos lá, né? Vamos esperar. Já tem 16 pessoas, está ótimo, né? Vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos, né, sobre a sociologia, a história da sociologia no Brasil. Essa história tem uma fundamentação, né, um princípio muito importante para todos os tipos de pensamentos sociais, por exemplo, políticas públicas, né, de se pensar também a ciência política nesse processo, a sociedade, de uma forma geral, tem também a ver com os movimentos sociais, né, que são extremamente ligados a essa construção do pensamento sociológico. Nós vimos na última aula a ideia do teórico Fernando Henrique Cardoso, né? O Fernando Henrique teve uma importância muito grande na construção de um pensamento voltado a esse princípio de desenvolvimento econômico do país. Ele vem trazendo aí junto às suas referências, né? As suas referências bibliográficas, o seu referencial teórico, né? Algumas pessoas extremamente importantes, como Darcy Ribeiro e uma série de outras pessoas aí. No texto de vocês, ou no livro de vocês, que é o livro 2, repetindo, né? Capítulo 3, que vai falar sobre a sociologia no Brasil contemporâneo, nós vamos dar andamento à ideia de Ottaviani. Ottaviani é um dos caras mais lidos dentro das teorias também educacionais, né, tanto da sociologia quanto das teorias educacionais, justamente porque ele faz parte de um processo político muito forte, ele atribui-se dessas categorias aí agregadas ao princípio de um pensamento marxista, né, no Brasil, voltados puramente para essa noção que nós temos de uma diversidade racional, de uma diversidade racial muito grande que nós temos. A ideia é trazer para vocês um pouco mais dessa história da sociologia. O Gabriel fez uma pergunta aqui: você vai corrigir as provas, professora? Eu creio que sim, eu acredito que sim, né? Mas isso aí a gente vai ver depois, né? Eu acredito que deva ser organizado para a gente fazer essas correções aí, já que vai ser pelo Google Forms. Vai ficar muito mais fácil, vai ficar bom para vocês e bom para a gente também. Então, a gente começa com Ottaviani, né? Ottaviani, um dos cientistas sociais mais reconhecidos no Brasil, ele é muito lido, né, dentro da academia, dentro das universidades, tanto na área de história quanto na área de sociologia, na área de educação também, é muito lido. Ottaviani vai viver aí entre 1926 a 2004, foi um cara ativista, né, da política de desenvolvimento educativo, educacional brasileiro. Ele foi também um cara extremamente importante dentro das produções que ele tem sobre desigualdade social. Ele traz aí uma ideia, né, das questões raciais brasileiras desde o período da colonização. Ele vem trazendo aí reflexos, né, da nossa história. Eu acho que aconteceu até esses dias aí repercutiu, né, na web, um cara falando da cor dele com um motoboy brigando, né, e discutindo, falando sobre essas questões, e a gente percebe que esses caras, esses teóricos, né, como o Ottaviani, ele vem tocando nesse assunto já há uma década, né? Já vem trazendo argumentos cabíveis, o porquê desse fenômeno de preconceito e de racismo que nós temos no Brasil. Então, ele traz isso dentro dos seus escritos, dentro das suas produções teóricas. Ele foi um dos caras que foi exilado, né? É lógico que ele foi caçado aí no período do regime militar também,
justamente porque ele era um militante, né, um militante pela liberdade, né, pela liberdade de conhecer, do conhecimento, pela liberdade de afrontar aquelas questões deterministas que são impostas a nós diante de um princípio de classes, né? Então ele vem trazendo aí para a gente questões extremamente importantes que a gente discute todos os dias, né? Então eles não são desapegados, né? Tão desapegados, tão longe, né? da nossa realidade, da nossa vivência, né? Nesse Brasil contemporâneo. Então a gente percebe que a uberização vem crescendo e a maioria das pessoas que trabalham como Uber, né? Ou trabalham nessa forma, nessa condição de uberização, são pessoas negras, né? E a gente percebe que ele não está falando uma coisa, mesmo que ele tenha escrito isso no período entre, né, os períodos da redemocratização, do período da redemocratização do país, mesmo assim é muito recente, né? Os assuntos são muito recentes, e aí a gente vem trazendo para vocês os temas, né? O tema sobre a ideia de Ottaviani, falar sobre os fenômenos da sociedade e a ciência social, né? Que é a ciência da sociologia mesmo. Então, ele vem trazendo essa ideia dos temas que abarcam toda a teoria de Ottaviani, ligadas ao princípio do desenvolvimento econômico, às diferenças raciais, né? Então, vocês podem colocar ou passar, tomar nota disso. Então, são algumas características, algumas teses ou temas que ele trabalha dentro da construção do pensamento social brasileiro. Então, ele vai falar dessa diferença social, dessas diferenças sociais, né? Dessa discrepância também social, a questão da racialidade, a questão racial, que é extremamente importante, que a gente vive falando sobre isso também, a ideia do desenvolvimento econômico, né, que ele vem trazendo, e o princípio da globalização, né, já que nós estamos dentro de um período de globalização. Esse período de globalização ele começa principalmente na década de 90, né, que faz o boom da globalização, traz também aspectos de rompimento de barreiras, né, esses rompimentos de barreiras tanto linguísticas quanto relacionais. É importante a gente entender isso, porque a gente está na era 4.0, né, que é o processo da tecnologia, que é o processo do desenvolvimento tecnológico mesmo. Então, é importante a gente entender como esses processos da globalização inferem nas nossas relações, né? Então, ele traz aí as suas reflexões baseadas nesses temas, né? Desigualdade social, racismo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sobre políticas públicas, educativas e educacionais, né? Então, ele vai trazendo aí essa noção de desenvolvimento do país, mas, a priori, existem problemas ainda. Esses problemas não foram solucionados, né? E nem observados, nem vistos. Às vezes, a gente tem uma crítica, às vezes, a gente tem um posicionamento sobre os princípios do preconceito, né? Sobre o racismo, mas essas questões ainda estão bem longe de serem resolvidas, né? Então, desde muito tempo, né? Desde o início, vem se falando essas ideias, né? Vem se tocando nesses assuntos, nesses temas, né? Então, Ottaviani ele vai trazendo essas reflexões sobre esses fenômenos, né? Esses fenômenos de uma forma geral. E quando ele abarca o fenômeno da globalização, ele fala que o processo desse fenômeno acaba impactando impactando as relações sociais. No impacto dessa sociedade, no impacto das relações sociais, ele vai falar sobre esse princípio da qual a gente percebe que existe um processo de desenvolvimento, né? Partindo aí de caracteres tanto econômicos quanto técnicos, né? Tecnológicos também, agregando princípios também culturais, porque é um rompimento cultural muito grande. A gente fala com pessoas, né, ou assiste muitas coisas na web,
que são de outros países, né? As pessoas estão fazendo esse rompimento de fronteiras, esse rompimento linguístico, a partir ou partindo desse artefato, que é esse artefato tecnológico que nós temos, que é visto desde o processo da globalização da década de 90. Ele vai escrever alguns livros, né? Ele vai ter aí algumas obras. As obras que se destacam no trabalho, né, de Ottaviani são Metamorfose do Escravo. Ele vai falando dessa ruptura que nós temos, ou que os escravos passaram, né? Existe uma movimentação, existe um processo de diferenciação, né? Dentro da condição do escravo, né? Eu acho que a gente continua sendo escravo moderno, né? Mas até então existe uma diferença muito grande, porque existe essa metamorfose dos princípios educativos, dos princípios voltados ao trabalho, né, ao desenvolvimento do trabalho. Então, ele vai trazer todas essas categorias nesse livro da Metamorfose do Escravo. Dentro disso, ele vai falar sobre também a industrialização e desenvolvimento social brasileiro. Isso ele vai escrever em 1963, e a gente percebe que ele vai falar num período em que é muito perigoso, né, para falar dessas coisas, justamente por conta de um princípio aí de uma era militar, né? Então, ele vai falar sobre esse princípio da industrialização e do desenvolvimento social brasileiro dentro de um período histórico muito tenso, né? Mas mesmo assim as produções dele vão crescendo, né? Vão sendo publicadas e tudo mais. Um outro texto que ele fala sobre a política e a revolução social do Brasil, que é em 1965, ele vai trazer algumas características aí. Logo, ele é um cara que segue o pensamento marxista, né? Marxiano, a gente vai pensar assim. Ele vem trazendo aí as noções que nós temos sobre a origem das questões voltadas para a ideia de determinismo do trabalho, né? Aquela coisa que está voltada para uma situação específica dos trabalhadores, que é a de subalternidade, né? A subalternidade estabelecida dentro da condição de trabalho. Por isso que ele vai falar também as ideias sobre classe social, sobre essa diferença, né? E essa luta de classes que a gente tem o tempo inteiro, né? Mesmo ela sendo simbólica, porque ele vai trazer algumas características aí sobre o simbolismo, né? Sobre as ideias do simbólico, mas também ele traz aí uma característica que é extremamente palpável, né? Que é extremamente materialista, é verdade aquilo ali, né? É palpável todas essas influências, né, que a gente sofre durante o período da história da humanidade, de uma forma geral. E da história do brasileiro, né? Porque a gente não vive sem essa construção histórica, sem esse processo de transformação. Outra ideia que ele traça também, que é um tema do livro dele, ele chama, né, Raça e Classe Social no Brasil, que ele vai escrever em 1970. Aí ele vai cutucar uma onça com vara curta, né, como diz, porque ele vai trazendo aí algumas características sobre o contexto de raça ligado a esse princípio de classe social, né? Ele vai dar ênfase a essa luta de classes dentro de um princípio voltado a essa condição da racialidade, igual eu estava falando para vocês agora há pouco. A maioria das pessoas que trabalham com Uber, né, ou com uberização do trabalho, ele é negro. Nós sabemos que nós temos aqui no Brasil uma grande quantidade de pessoas negras no país, né? A maioria das pessoas são negras, né? Ou pardas, negras, pardas, caboclas, né? Então nós temos essa condição agregada ao princípio cultural da racialidade, e é importante falar sobre isso, né? É importante a gente discutir sobre isso. Depois ele fala sobre a escravidão e o racismo, né? A sociedade global. A gente percebe que a escravidão e o racismo, ele vem modificando
a sua linguagem, os princípios da sua interpretação, né? Os seus princípios legais também. Então, ele vai trazendo aí algumas características, é claro, voltada para o tempo dele. É lógico que naquela época não tinha uma lei específica que condenasse o racismo, né? Que condenasse a pessoa pelo fato, pelo ato, né, do racismo. Então, ele vem trazendo aí algumas ideias voltadas ao princípio dessa história que nós temos ligadas ao princípio do racismo, que a gente já sabe de onde vem, né? Dessa subalternidade. Então, ele vem trazendo essas ideias. Também ele traz algumas questões ligadas ao princípio da globalização, né? A era do globalismo. Eu não sei se vocês já estudaram no primeiro ano algumas características do Pierre Bourdieu e outros autores de Frankfurt, que eles tratam de um princípio de globalização, desconstruindo um princípio de relação. O princípio de globalização para eles não é que seja ruim, mas o princípio de globalização para eles tira-se um princípio de aura, né? Algo que esteja fundamentado num processo de mercado, né? A ideia do mercado, a ideia do princípio do dinheiro, do sistema mercadológico, dentro dos princípios da relação, elas fazem com que as pessoas distanciem, né? Se distanciem cada vez mais da origem das coisas. É o que o Marx e o que o Chaplin vai dizer lá no filme do Chaplin, quando ele começa a apertar os parafusos e ele sai louco só apertando parafuso no meio da rua, porque ele é uma pessoa alienada naquele momento. Ele percebe que os processos de globalização também causam um enclausuramento, sabe? Um enclausuramento sobre o princípio da liberdade, o princípio da liberdade racional, o princípio da liberdade crítica. Então, ele vem trazendo aí essa globalização com princípios de crítica ao princípio da globalização como mercado, não como um princípio de liberdade, sabe? Porque se fosse princípio de liberdade, até daria para poder ser discutido isso. Mas o princípio da globalização enquanto mercado é simplesmente distanciar as pessoas em características mercadológicas, né? Então, ou seja, você tem dinheiro para poder comprar um computador, você acessa as suas aulas, você acessa conteúdos, você acessa livros, você acessa uma série de coisas, de informações. Mas se você não tem, existe uma exclusão aí, tanto econômica, né, quanto voltada para o processo de diferenças sociais, né? Então, eu acho que nesse período da pandemia, que o Ottaviani até esclarece um pouco algumas características sobre esse princípio da globalização, eu acredito que nesse período, se ele tivesse vivo, né, se ele tivesse produzindo, ele estaria aí discutindo essas relações via internet, né? Via direito, via condições, via condições, via permanência, essa é a palavra, permanência das pessoas enquanto direito, enquanto acesso, enquanto permanência. Então, ele estaria falando sobre esses princípios da globalização, dos princípios tecnológicos, do desenvolvimento tecnológico, que não abarca uma galera de pessoas, não uma série de pessoas aí que estão excluídas nesse processo de informação e trazem aí um distanciamento sobre a questão do desenvolvimento da racionalidade, do processo de desenvolvimento e aprendizagem também. Em meio a tudo isso, né, em meio a grandes produções que ele vai ter, vai se destacar de forma geral os estudos das questões que estão na base da formação política, social e econômica no país. Como ele foi uma pessoa extremamente presente, né, ele foi uma pessoa que teve voz, né, ele foi uma pessoa que trouxe argumentos sobre os fenômenos da sociedade.
ele vai ser uma das pessoas mais importantes para tratar de alguns dilemas vividos dentro da sociedade brasileira. Existe essa reflexão, né? É possível a gente ter essa reflexão nesses dias de hoje, nesse processo, né, que a gente está vivendo hoje, abarcando aí as ideias de Ottaviani de uma forma geral, e que ele vai falar de justiça social. Né? Ele vai tratar disso. A discussão dele é justiça social. A discussão dele são os efeitos dessa globalização. São os efeitos em termos locais e internacionais também. Né? Porque a gente acaba levando em consideração, como a gente viu lá no Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso ele foi extremamente importante no período em que ele esteve produzindo, né? Ele fala sobre esse processo da globalização, só que ele fala de um princípio de falta de autonomia do país, né, em produzir coisas. Então, nós, como a gente no Brasil aqui demorou bastante para poder se consolidar enquanto ciência, e que tiveram que vir pessoas da França, né, da Alemanha, para poder consolidar as ciências, principalmente as ciências da sociologia, a antropologia e principalmente a linguagem, né, o português, a linguística, de uma forma geral, a gente está um pouco atrasado nesses processos também de desenvolvimento da ciência. Né? É visto também palpável que isso seja visto como algo ligado a esse processo de desigualdade em questões globais, né? Justamente porque a gente não está produzindo nenhuma vacina, a gente percebe isso, né? Outros países estão produzindo vacinas, estão produzindo condições, né, de diálogos, de discursos científicos, enquanto o Brasil ele está só ali tentando aparar o que sobra de uma discussão científica, e isso me choca bastante. Isso acaba entristecendo a gente em certo ponto. Alguém tem alguma pergunta? Está dando para entender direitinho? Beleza, Ciro, obrigada. Na página 30 de vocês, vai ter uma característica, um tema específico, que ele vai falar sobre desigualdade, economia e racismo. Ele vai falar que em 1962, quando lança essa ideia da metamorfose do escravo, ele demonstra que a questão racial, revelada em uma ideia de fábrica da sociedade, ele até coloca a fábrica da sociedade porque é uma coisa muito interessante se pensar, né? Ou seja, as engrenagens de uma sociedade é pautada na produção do trabalho, né? E essa produção do trabalho dos operários, na verdade, são vistas como agregadas ao princípio de raça, né? Se vocês levarem em consideração um princípio histórico desde a antiguidade aí grega, a gente percebe que as pessoas que conseguiam escrever eram pessoas brancas e que tinham dinheiro. Então, elas tinham o ócio para poder pensar. As outras pessoas, né, os escravos, por exemplo, eles só faziam, era só pau mandado fazer o trabalho braçal, porque o bonito, né, não podia fazer esse trabalho braçal. Eles tinham a função de se pensar as coisas, de desenvolver a sua racionalidade, enquanto o escravo ficava ali por conta, né, de uma noção prática, né, das coisas. Bom, ele vai falar sobre esse processo de engrenagem, né, do sistema social baseado nessa exploração. Essa exploração e essa segregação são extremamente presentes, né? A gente percebe isso na nossa vida, nos nossos dias, no nosso dia a dia, na TV, né? Na web, o tempo inteiro. Então, ele vai falar sobre esse princípio de segregação que são presentes na sociedade, marcada, portanto, pelo dualismo. Esse dualismo ligada ao princípio, né, de uma discriminação, né, ela também tem uma origem, né? E o Ottaviani vai trazer aí essa ideia da origem do preconceito racial, né, como produto dos choques de civilizações. Pensa você, rompendo fronteiras, Colombo, por exemplo, rompendo fronteiras
rompendo com as suas características culturais, entrando num território totalmente diferente. É isso que é choque cultural, né? Dentro da antropologia se fala choque cultural porque você tem uma relação totalmente diferente dos seus pares, né? Das pessoas que você convive, né? Das pessoas que possuem a mesma relação que você, o mesmo entendimento que você. Tanto que é muito interessante isso a gente entender, porque quando começa o princípio da globalização, e no ano de 2000, por exemplo, né, que já estava no auge o processo de globalização, até mesmo agora, 2018, né, K-pop, quem que não conhece K-pop? Isso é um rompimento de fronteira, eu nunca tinha visto um coreano antes, né, desse jeito. Né? Então, a gente percebe que esse rompimento de fronteira, ele traz aí um choque cultural, né? Um choque de civilizações dentro dessas realidades. E as pessoas acabam construindo princípios de discriminação, né? Princípios preconceituosos, né? Uma série de memes apareceram aí no período do corona, né? Falando da China, até o Bolsonaro, até uma galera aí falando sobre a China. Saiu memes terríveis, assim, com preconceitos, né? Com preconceito, com discriminação. Então, a gente percebe que a discriminação, ela não é só com relação ao negro, né? A discriminação, ela acontece dentro daqueles fatores que a gente tem um rompimento dessa cultura, que ele é chamado de choque de civilizações, choque cultural dentro da antropologia dito. Então, ele fala sobre essa ideia de realidade do racismo encroada, né, no mercantilismo, na ideia do mercantil, porque se vendiam negros, olha, se vendiam pessoas, né, primeiramente, mas se vendiam negros. O colonialismo, né, e no imperialismo, ele traz aí algumas categorias extremamente fortes a esse princípio da racialidade, porque ele traz na genealogia um mapa, né? Nesse mapa da discriminação, nesse mapa do preconceito, nesse mapa de princípios de discorrer, né, ou de falar sobre a racialidade, ele traça uma genealogia histórica. E ele traz essa genealogia histórica dentro dos princípios do mercantilismo. Ele traz essa ideia dentro do colonialismo, dentro do imperialismo. Né? Estão encroadas na nossa sociedade esse ato feio, né? Esse ato feio, porque até então a gente está no século XXI, a gente não precisa vivenciar essas atitudes, levando em consideração que nós vivemos em um mundo desenvolvido. Não é possível isso, né? Num mundo desenvolvido, com tecnologia 4.0, com relações sociais, com pensamentos críticos, com desenvolvimento científico, né? O cara está querendo ir para Marte e o povo aqui ainda está brigando por conta de raça, sabe? De racialidade, de preconceito. Então, a gente tem que quebrar essas noções, né, de preconceito e de discriminação. Eu acredito. Dentro disso, ele vai falar também sobre os aspectos de desenvolvimento, né? Do desenvolvimento tanto econômico quanto desenvolvimento técnico, né? Esse desenvolvimento, essa ampliação, que ele vai falar também de um princípio de ampliação, de dominação capitalista em termos econômicos, ele vai traçar aí a mesma lógica que Marx traçou, né? Toda a ordem de produção estão nas mãos, né, daqueles burgueses, donos de processo de produção. Vistos também que os operários, visto que a ideia da própria subordinação é levada em consideração o princípio desse preconceito, né? Negra tem que ser na cozinha, né? Essas piadinhas, essa onda toda, né? A gente percebe que existe entrelaçado no nosso ser categorias extremamente perigosas e preconceituosas, né? Hoje a gente já está um pouco mais ligado sobre isso, justamente porque existe um princípio legal.
Então, ou seja, qual é a importância da sociologia de Ottaviani ou de outros sociólogos que surgiram nesse período? Levando em consideração políticas públicas, políticas ligadas ao princípio de justiça, foi-se aprimorado a noção de que esses fenômenos esses fenômenos de preconceito deveriam ser pautados dentro de uma punição, né? Uma punição jurídico-legal. Então, a importância que esses caras possuem para a sociologia e possuem para a sociedade de uma forma geral, é porque eles observaram esses fenômenos, traçaram uma linha do tempo dentro desse princípio de fenômeno, né? Desde do mercantilismo, desde do colonialismo, para falar que isso é um problema, para falar que isso deve ser extinto. Né? Então, abarcando-se aí a ideia de desigualdade, economia e racismo, tudo isso tem a ver. Né? Todas essas questões aí que ele traz, discutindo a desigualdade econômica e o racismo, essas coisas estão entrelaçadas. A desigualdade social só acontece ali na parte pobre, e a parte pobre você pode observar que a maioria são negros. Né? Que desenvolvimento econômico existe lá? Então, ele vem discorrendo sobre esses princípios aí. Então, Duda, aí ainda tem gente que chama de mimimi, não é mimimi. Né? A gente está falando de questões extremamente importantes, né? Eu acho que para a construção do indivíduo racional, ele tem que ser consequencialista, não adianta. As políticas precisam ser consequencialistas, elas precisam ter uma base da racionalidade, na racionalidade, senão ela não vai valer para nada. A gente continua brigando com coisas que não precisam, né? E se preocupando menos com as coisas que precisam. Na verdade, acaba sendo sei lá, uma alienação, sabe? É um princípio de alienação você ser racista hoje, você ser preconceituoso hoje. Eu acredito nisso. Então, ou seja, nós devemos ser livres, né? Livres de beleza, como diz a pessoa lá. Se você tem beleza, né, você não tem nada na vida. A maioria das pessoas, a vida das pessoas belas é mais fácil. A vida das pessoas brancas também é mais fácil. Então, ele vem trazendo essas questões aí que deveriam ser pautadas, na verdade, numa produção humana e não numa produção de cor, de melanina, de produção biológica. Né? Eu acho que não tem nada a ver isso. A outra questão que ele vai trazendo também, nesse aspecto, né, de herança da sociologia marxista, no sentido de que as questões sociais têm vínculos decisivos com as questões econômicas. E que as suas explicações implicam na articulação entre economia e sociedade. Né? Então, ou seja, para haver um desenvolvimento, para haver uma distribuição de renda humanitária, estou dizendo isso, tem que ser humanitário, não estou falando nem igual, não. Né? Uma série de pessoas gostam de trabalhar para falar, olha, eu mostrei aqui que eu sei que eu consegui crescer, que eu tenho uma movimentação, todo mundo sabe que existe mobilidade social, mas essas mobilidades sociais acontecem como? Né? Como podem ser estabelecidas esse princípio? Tá bom. Dentro disso, ele também fala sobre as questões de populismo. Nós sabemos que a era Vargas, né, o Getúlio Vargas, foi o cara do populismo na história brasileira. Ele cumpre, na verdade, aí, com um diálogo muito utilizado na Grécia Antiga, chamada retórica. Ele vai trabalhar essas questões de discursos, né? Ele vai trabalhar essas questões ligadas ao princípio do discurso de uma forma muito intensa. Né? Tanto que as pessoas aí estavam extremamente ligadas à política nesse período. É lógico que ele, como Getúlio Vargas, começam a estabelecer princípios voltados para a Segunda Guerra Mundial, e está acabando a aula, falta 2 minutos, eu acho.
Se desligar na minha cara, não fiquem bravos, não fiquem nada, porque a gente vai continuar essa discussão voltada para as questões do populismo na América Latina, que é extremamente importante a gente falar sobre isso. A gente vive num populismo, né? A gente vive em condições de populismo, a gente pode rir com isso também, da forma que ele é apresentado, né? Mas a ideia é simplesmente trazer aí para vocês um contexto histórico dos pensamentos sociológicos, dos fenômenos que foram estudados e que hoje modificam a vida de uma série de pessoas, né? A Duda escreveu aqui, eu estava lendo Sociedade Colonial, e por mais que seja um período relativamente distante, é incrível a proximidade entre o pensamento racista daquela época com o de hoje em dia. Cara, é incrível isso, sabe? Me parece muito mais um contexto alienador, né? Alienante das pessoas. Como que isso acontece? Né? Então, a gente percebe que as questões culturais, elas são muito fortes, né? Elas são muito fortes nesse princípio de construção humana, né, de construção do indivíduo em sociedade. Então, a gente tem que prestar atenção nesses discursos também, e quais discursos a gente pretende ouvir, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso também. E aí a gente vai continuar na próxima aula essa questão sobre o populismo, né? Economia e globalização e poder midiático, que esse é perfeito para a gente trabalhar. E a ideia, né, de passar atividades para vocês, né, na